Olá, aqui é o professor Elisandro, professor de Educação Física. Hoje a nossa conversa é sobre o corpo. E para a gente iniciar, vamos pensar sobre o que aparece aí para vocês. Você tem um corpo ou você é um corpo? Pensa sobre isso. Eu tenho um corpo ou eu sou um corpo? Deixar uns segundinhos para vocês pensarem. Você já parou para pensar sobre isso? Se você tem um corpo ou se você é um corpo? Bom, se você pensa que tem um corpo, então você acredita que o mesmo é uma espécie de caixa que serve para guardar o seu pensamento, a mente. Como se a mente e o corpo fossem duas coisas diferentes, né? Já se você pensa que é um corpo, então você sabe que nossos pensamentos eles são criações do próprio corpo, pois ele é quem, por meio do cérebro e do sistema nervoso, permite a realização desta atividade corporal, que é o ato de pensar. Então, aí a gente percebeu que falar que você tem um corpo, você objetifica o seu corpo, como se ele fosse algo emprestado, algo que você só guarda a sua mente, né, a sua memória. Já quando você pensa que você é um corpo, você pensa que esse corpo é algo maior, algo que produz tudo que você é, né? É ele que, por meio do cérebro, do sistema nervoso, das conexões, das sinapses, que permite a realização dessa importante atividade corporal, que é o ato de pensar, que faz você ser quem você justamente é. Desta forma, você não tem um corpo, e sim, você é um corpo que pensa, que se movimenta e sente. É importante saber que não temos um corpo, como se o mesmo fosse algo emprestado para colocar dentro dos nossos pensamentos, e sim que somos, cada um de nós, um corpo, que deve ser cuidado com muito carinho, para poder crescer saudável, inteligente e feliz. Então, nós somos um corpo que produz todos esses significados que somos nós, né? Então você não guarda essas coisas dentro do seu corpo objetificado, e sim você é esse corpo que produz todas essas coisas que é a sua pessoa, né? Por que eu iniciei esse diálogo? Porque a aula de hoje é justamente sobre o nosso corpo, né? E antes da gente falar sobre a relação desse corpo com todas as aulas de educação física, com as movimentações que a gente produz na aula, né, com os significados que a gente dá para cada movimento, a gente vai falar ou vai observar esse corpo. Será que ele sempre foi o mesmo? Será que ao longo do período histórico a humanidade sempre viu o corpo dessa forma como se vê hoje? Quantos questionamentos a gente pode colocar em torno do corpo? Será que o corpo que você idealiza como um corpo perfeito hoje, ele já foi esse mesmo corpo idealizado em momentos passados? Será que você sofre alguma influência das mídias, das suas redes sociais, dos seus colegas? Ou você pensa o seu corpo, a sua forma de pensar a beleza, dentro do que você teve especificamente na sua concepção familiar, dentro do seu núcleo familiar? Será que a sua comunidade pensa o corpo e consequentemente, a beleza de uma determinada forma? Então, a aula de hoje, a gente vai ver o pensamento sobre o corpo e, consequentemente, sobre a beleza em diferentes períodos históricos. A nossa aula vai ser sobre a evolução do corpo na história, tá? Então, a gente vai iniciar lá atrás, no politeísmo grego, né? Digamos que antes disso tinha um pensamento sobre o corpo, antes desse tinha algumas civilizações que pensaram sobre o corpo, sobre a beleza. Sim, porém os principais registros em torno desse assunto, eles iniciam aqui na época do politeísmo grego, né? E aí, depois a gente vai ter uma influência grande do cristianismo, vem a Idade Média, que está lá estritamente ligada ao cristianismo, Renascimento, burguesia, até chegar hoje nos tempos atuais. Tá? Então esse vai ser o foco principal da nossa aula. Então, lá atrás, lá cerca de 2.500 anos atrás, onde a Grécia tinha
ou influenciava todo o seu entorno, né? E existia algo chamado de politeísmo, a crença em vários deuses. Então acreditava-se naquele momento que a beleza ela estava ligada aos diferentes deuses e eles representavam a beleza de alguma forma. Aí aqui nas imagens a gente pode ver, por exemplo, como era a representação do deus Apolo, que era o deus do sol. Era uma imagem de uma pessoa toda musculosa, tonificada, né? Aí temos aí Afrodite, a deusa do amor, uma mulher magra, cheia de curvas, que era a beleza valorizada naquele momento. Então as pessoas da sociedade daquele momento, elas espelhavam a sua beleza na imagem dos deuses que eles acreditavam. Temos ainda nesse momento os deuses que representavam a beleza especificamente. Anteriormente eu falei o deus do sol, a deusa do amor, né? Ou a deusa da beleza também, que é Afrodite. E aqui nós temos Adonis e Apolo, são deuses que, no caso de Apolo, um representante do deus Sol, e Adonis, que é um deus que talvez ele tenha sido classificado aí como semideus. Ele seja uma pessoa, um ser humano, que foi classificado como um deus diante de toda a beleza que ele representava, né? E aí a imagem dele até parece a de Apolo, muitas vezes confunde os deuses. Mas Adonis acredita que ele foi realmente uma pessoa e que ele tinha uma representação de beleza que todos deveriam querer ter. Tem um mito, inclusive o mito greco-romano, que é de Tarcísio, que também está relacionado à beleza, então de 2.500 anos atrás, que era um jovem de singular beleza que teria vida longa, desde que jamais contemplasse sua própria beleza. Tem até um transtorno, e cuidem-se aí para que vocês não tenham esse transtorno, né? Que é o transtorno da personalidade narcisista, que são os indivíduos que julgam-se tão grandiosos e possuem necessidade de admiração e aprovação de outras pessoas. Será que tem alguma coisa a ver com rede social, esse assunto? Da pessoa que fica postando aquelas fotos nas redes sociais, nos TikToks da vida, postando fotos ou videozinhos ou curtas, tentando expor a sua beleza por uma necessidade de aprovação dos outros, né? Quando isso extrapola o controle, quando isso foge do seu controle, isso pode ser uma forma de um transtorno, que a gente chama aqui de personalidade narcisista, porque ela necessita das curtidas dos outros, das aprovações dos outros. E aí, nós temos aqui o transtorno da personalidade narcisista. Dizem que Narciso ele contemplava tanta essa beleza, que quando ele viu a sua imagem refletida na lâmina de um lago, ele contemplou tanto que ele morreu afogado, né? Então o mito fala sobre justamente essa questão das pessoas que contemplam a sua própria beleza. Ainda aqui no politeísmo grego, nós temos um grande filósofo que é Platão. Ele era o pensador daquela sociedade que existia naquele momento, é o grande o direcionador da sociedade, e ele colocava que a educação, segundo Platão, deveria proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que são capazes. Então, aqui já fala que a beleza relacionada à perfeição deveria estar ligada à educação, aos poemas homéricos e à preparação física por meio das ginásticas. As ginásticas aqui são aquelas relacionadas aos treinamentos, que grandes grupos aí de soldados treinavam na época para proteger territórios, e por meio dos treinamentos eles tonificavam seus corpos para que pudessem enfrentar as guerras. E aí, esses corpos eram considerados belos. Então, Platão vai dizer que a educação deveria, segundo ele, proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que são capazes. Isso, gente, cerca de 2.500 anos atrás. Já no final do século V, 4 a.C., as manifestações religiosas do politeísmo grego, inclusive os Jogos Olímpicos, que existiam já naquele momento em forma de competição entre soldados, elas foram proibidas.
Gradativamente, a cultura religiosa e a ideia de transitoriedade do corpo humano mudaram o foco de beleza mundana para uma beleza celestial. Então, toda aquela crença em politeísmo grego, aquela ideia de que a beleza deveria ser representada por aqueles deuses do Olimpo, ela foi deixando de existir. Com o avanço da religião cristã, evidenciou-se a compreensão do corpo feminino como aquele de beleza contemplativa e inalcançável. O corpo masculino era guerreiro, defensor do bem e da moral, a qual permitia árduos trabalhos braçais para o sustento das famílias. As coisas belas se revelam na alma e não fora dela, então não existe um corpo fisicamente perfeito, e sim uma alma perfeita. Os exercícios físicos que antes eram difundidos para expressar a beleza interior, lembra do pensamento de Platão, que eu falei agora há pouco, passaram a ter conotação de desvio do homem do encontro com Deus. Então, fazer exercícios físicos, você estava se desviando do pensamento em Deus. Aí, durante a Idade Média, o corpo tornou-se o lugar de encarceramento do espírito. Cuidar do corpo era considerado um pecado. Então, nesse momento, começa a surgir um dualismo entre beleza interna e externa. Existe uma grande discussão de que não, você não deve se preocupar ou não deve tratar ou cuidar da sua beleza externa, mas sim existe apenas uma beleza interna. Ainda durante a Idade Média, que a gente já está aí no século XI, então cerca de 900 anos atrás, a beleza feminina foi espiritualizada, sendo a mulher idolatrada num amor platônico inatingível, pela voz dos trovadores e dos romances cavalheirescos. Aí já estamos aqui no século XIV e XV. Aí surge um movimento que chama o movimento renascentista, né? Esse movimento retoma a cultura física. Então, olha só, pegando aquela linha do tempo lá do início da aula, a gente inicia ali no politeísmo grego, que tem toda uma exacerbação física, um trato com o corpo, exercícios, e aí um pensamento voltado para uma beleza representada pelos deuses. Aí vem um cristianismo que proíbe todas essas manifestações, contempla que a beleza ela deve estar na alma e não no corpo. E aí a gente chega aqui no Renascimento, cerca de mais de 1500 anos depois, né, depois de toda a influência cristã. E aí no Renascimento diz que a cultura física, as artes, as músicas, a ciência, a literatura, que estão valorizadas lá na Antiguidade Ocidental, elas são retomadas. Tem um maior investimento na educação e na saúde. A ginástica se fortalece, inserida num novo contexto, em que os objetivos morais, sociais e culturais eram diferentes daquele contexto que existiu aí durante a influência do cristianismo. Ainda no Renascimento, a mulher que era contemplada como espelho de Maria passa a ser adorada por suas formas. Olha só, de novo volta aqui a questão do dualismo que surgiu ali durante o cristianismo. Aqui a mulher, de novo, não é mais a alma, mas sim as suas formas, né? E aqui são imagens de quadros que eram considerados belos, representando as formas dos corpos femininos. A beleza do corpo, que antes era pecaminosa, foi novamente explorada, surgindo grandes artistas. Quais grandes artistas do Renascimento? Eu vou deixar para vocês um grande pensador renascentista aqui, que foi Leonardo da Vinci. Ele pensou diferentes coisas que são representantes do Renascimento. Ele estudou os movimentos dos músculos e das articulações, criou regras de proporção do corpo humano. A beleza é revelada pela simetria. Essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem do homem vitruviano. E a ideia dele com esse tratado era mostrar que o corpo deveria ser simétrico. E quanto mais simétrico, quanto mais proporcional, maior seria a beleza. Então a beleza estaria exatamente no corpo. Ele, por meio desses tratados, ele até gerou um dos primeiros tratados da biomecânica,
Por quê? Pela simetria ele conseguiria gerar equilíbrio aí para constituir um robô. Por exemplo, ele teve vários discípulos, né? Andrés Versalhes foi um dos discípulos dele que pegou o corpo, passou a estudar, dissecá-lo, analisá-lo em sua composição biológica e dividir-lo para ser compreendido pela ciência. Então, Leonardo da Vinci iniciou esse pensamento, ou esses estudos, e André Vesalius ele continuou esses estudos e dando um maior entendimento para a anatomia humana, né? Para as leituras que a sociedade naquele momento fazia da própria questão do corpo. E esses entendimentos foram sendo evoluídos e pensando o corpo cada vez mais, na verdade a beleza corporal cada vez mais aproximada da simetria. Aí, gente, eu coloco agora aqui para vocês uma imagem que até foge aqui a apresentação. Sei que todos conhecem essa imagem, já viram essa imagem de alguma forma, ela já foi usada até em comerciais, usada em memes, mas é a imagem de Mona Lisa, que foi, olha só, é uma pintura de 1503 a 1507, né? Então, mais de 500 anos atrás, Leonardo da Vinci fez essa pintura e ela espelha toda a simetria que era, de acordo com os estudos de Da Vinci, o que espelharia a beleza daquela época. Então a simetria aqui é dada em várias dimensões que foram estudadas por Leonardo da Vinci para dizer o que é a beleza. Então por isso que esse quadro ele está tão relacionado à beleza até nos dias atuais. Após isso, aqui já século XVIII, né, vem a Revolução Industrial. Né, é um momento em que a nossa sociedade passou. Né, então, uma nova concepção de beleza. A ciência difundiu a ideia de modelagem e adestramento do corpo por meio dos aparelhos que ajudavam a corrigir e melhorar posturas consideradas inadequadas do ponto de vista médico, ortopédico e estético. Surgiram a série de exercícios físicos para trabalhar grupos musculares específicos. E a ginástica estava relacionada à saúde. Então, Leonardo da Vinci veio com os pensamentos científicos e surgiram vários outros estudiosos aqui, criando, por exemplo, grupos de exercícios que vão corrigir um problema postural para melhorar a sua simetria, a sua postura, ou que fosse fortificar mais suas pernas para que você não fosse uma pessoa com mais força de braço do que de membros inferiores. Então, tudo pensando aqui numa questão de beleza estética relacionada ao seu corpo. Né? A beleza, então, passou a ser um valor primário, lá já que no realismo, século XIX. A mulher que era mostrada na arte, em cenas que abordavam temas do cotidiano, de morte, do pecado, em vez de representar os anjos da vida celestial, como era lá atrás durante o período da Idade Média. Né? O corpo humano foi retratado em seu caráter tátil e sensual, o que gerou vários conflitos entre as concepções da Igreja Católica e Protestante, porque não queria que o corpo humano fosse tratado dessa forma. Aqui já estamos no modernismo, ó, século XX a 35. Isso aqui é Brasil, gente. Lá, ali atrás era um pensamento mais mundo, né, principalmente sociedade europeia, que influenciava o mundo inteiro. E aqui eu já estou no modernismo aqui no Brasil, que teve uma maior liberdade para vestir saias curtas, seios e decotes, maquiagem, para expor a sensualidade, principalmente feminina. Né? Os homens não, os homens escondiam, aparecia praticamente o rosto e as mãos. Evidenciou-se então mais a beleza do corpo feminino do que a do masculino. Aí de 36 a 50 ali surge Getúlio Vargas com o pensamento, também teve um pós-Primeira Guerra e aí veio a Segunda Guerra, então teve várias coisas que aconteceram nesse momento aqui no Brasil. Então, um puritanismo instaurado escondeu novamente o corpo e vulgarizou a mulher, que demonstrava sua sensualidade. Então as roupas das mulheres que estavam curtas ali no início da década de 20, também a gente teve até um momento da Semana da Arte Moderna, que trouxe vários pensamentos diferentes. Aí pós isso, teve esse momento de puritanismo, as mulheres passaram a cobrir mais o corpo, né? Roupas com mangas compridas, as saias mais longas novamente, né? Porque mostrar as partes do corpo era considerado um crime social.
Aí na década de 60, gente, existem vários movimentos que pregam a liberdade sexual e a emancipação da mulher. Nessa época também é onde surge o movimento feminista, né? As mulheres pedindo mais direitos. O corpo feminino, que antes era escondido em espartilho, foi parar nas capas de revistas voltadas para principalmente o público feminino, né? O corpo ele estava relacionado às grandes marcas. Então a beleza agora exibida dos meios de comunicação de massa passou a ser um produto e a fomentar a venda de outros produtos e a ela associados. Então o corpo ou a beleza passou a ser um produto. Aí, gente, chegamos na modernidade, né? Nos últimos anos, o investimento mercadológico na beleza expandiu seu foco. A exigência da beleza deixou de ser apenas um sonho para os modelos e manequins e tornou-se um atributo essencial às pessoas de todas as idades. Ser belo hoje se tornou-se um dever. O corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos. Surgiram novos espaços públicos para a prática esportiva e de ginástica, convocando milhares de pessoas a modelarem seus corpos. Esse texto foi produzido já há algum tempo. Hoje, com o avanço das redes sociais, isso se tornou mais obrigatório ainda, porque por meio delas se difunde uma beleza padrão que todos devem seguir. Não só uma beleza, mas até mesmo mais próximo ainda da relação com a educação física, um padrão de movimentos que todos, olhando aquele padrão de movimento, sabem que é relacionado àquilo, ou àquela rede social específica. A ciência aperfeiçoou a sua técnica para inovar no visual. Olha só, a ciência aperfeiçoou. E aí, a beleza deixa até mesmo de ser algo natural que pode ser moldado, e aí utiliza-se a própria evolução científica para tentar moldar a beleza de alguma forma. Tornou-se possível até alterar a cor da pele. Aí a gente vê um artista antes e depois, né, de mudar a cor da pele por meio de tratamentos específicos, tanto do mais claro para o mais escuro, que é o mais normal, quanto do mais escuro para o mais claro, por meio da despigmentação da pele. Aumentar o tamanho dos seios por meio de silicone, e hoje não é só mais seios, né? Hoje existem diferentes tratamentos que a ideia é melhorar a beleza estética de alguma forma dentro de um padrão que é considerado belo pela sociedade. Até mesmo, gente, não mudando o corpo, mas por meio do tratamento em torno da imagem que é postada, você pode fazer mudanças que vão ser enquadradas aquela imagem como uma beleza. Então a beleza que era natural foi desaparecendo, dando lugar para uma beleza artificialmente produzida. Essa imagem mesmo é de uma modelo magra que passa a ficar mais magra ainda por meio de um tratamento de Photoshop. E olha só, agora a beleza, atualmente, ela é considerada uma obrigação das pessoas. Você tem que ser belo, você não pode postar qualquer foto nas redes sociais. E aí tem uma grande discussão em torno dessa imagem, né? Uma mãe com 3 filhos, né, com um corpo considerado belo aqui pela sociedade, postou essa imagem e um questionamento, né? Qual é a sua desculpa para se tornar belo dentro daquele padrão que foi considerado belo? E aí uma outra mãe também com 3 filhos, né, com um corpo considerado fora do padrão, diz: minha desculpa é que eu estou bem assim. Ela se considera bem com o corpo daquela forma e ela tem toda uma estrutura que uma primeira mãe não tem. Então parece que a beleza também está relacionada à sua classe social. Por quê? Para a pessoa se dedicar a exercícios físicos, se dedicar a produtos diferentes que vão ajudá-la a ter esse corpo que é belo dentro de um padrão, ela depende de toda uma estrutura que a classe média ou classe baixa não vai ter condições de ter, porque a gente, antes de pensar num corpo belo, a gente pensa na alimentação, nas nossas outras necessidades que vêm antes mesmo da adequação desse corpo dentro de um padrão que muitas vezes é um padrão fictício. Então, sobre isso tudo, nós poderíamos dizer que não devemos buscar um corpo perfeito ou ideal. Temos que aprender a cuidar do nosso corpo possível, o que somos, né? Por quê?
Porque esse corpo possível, o que somos é o nosso corpo, é o que a gente vai viver. E um padrão de corpo perfeito é um padrão fictício, que a própria aula de hoje mostrou para vocês que em diferentes períodos históricos foi pensado o corpo de diferentes formas, né? Então, é um padrão que a sociedade prega, a sociedade propõe daquela forma. Então, o que nós devemos aprender é cuidar do nosso corpo possível, do que somos, e que, principalmente, a gente possa mantê-lo saudável, por meio dos exercícios físicos, né? Por meio de uma alimentação adequada, por meio de um trato, vou falar por meio de um cuidado ideal dentro de um padrão, sim, de saúde. Aí sim, isso sim é importante. Eu vou deixar para vocês aqui uma música do Gabriel Pensador também, né? Para vocês pensarem na letra do que ele propõe e na discussão que essa própria música nos coloca, tá? Então esse é o final da nossa aula de hoje. Aí segue o nome da música do Gabriel Pensador, é Nádegas a Declarar. Tá? Vou deixar o link também aqui na descrição e na atividade para vocês. Grato.